Sons estranhos e misteriosos, criaturas monstruosas e colossais, cidades engolidas e perdidas. Há muitas interrogações que os nossos oceanos escondem. Tudo isso e muito mais você vai explorar hoje com os grandes mistérios do fundo do mar. Preparados para ir além? Bora lá! E aí galera, tudo certo aí? Vocês já pararam para pensar que conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os nossos próprios oceanos? Pois é, o fundo do mar ainda esconde muitos segredos e mistérios que a ciência nem chegou perto de desvendar. Hoje vamos explorar algumas dessas dúvidas que continuam intrigando os pesquisadores e, quem sabe, deixar vocês curiosos para saber o que mais pode estar lá embaixo. Se ajeita aí e bora mergulhar nesses mistérios das profundezas. O oceano inexplorado. Para começar, é importante entender o tamanho do desconhecido. Mais de 80% do fundo dos oceanos ainda não foi mapeado detalhadamente. Isso mesmo, a maior parte do planeta Terra é coberta por água, e a gente não faz ideia do que pode estar escondido lá embaixo. A pressão intensa e a escuridão total fazem com que explorar essas áreas seja um verdadeiro desafio para a tecnologia atual. Para vocês terem uma ideia, regiões como a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do planeta, já foram visitadas por pouquíssimos humanos. A cada nova missão, surgem mais perguntas do que respostas. Quando falamos que mais de 80% do fundo dos oceanos ainda não foi mapeado, não é exagero. Grande parte dessa área inexplorada está em regiões abissais, onde a profundidade chega a 6.000 metros ou mais. Nessas zonas, a pressão é tão alta que pode esmagar quase qualquer objeto convencional e a temperatura é quase congelante. Isso exige equipamentos altamente especializados, como veículos submarinos não tripulados e sondas, que podem aguentar essas condições extremas. Além disso, com o avanço da tecnologia, algumas empresas e governos estão investindo em robôs autônomos e submarinos que vão mais fundo e ficam mais tempo nessas áreas, mas estamos longe de um mapeamento completo. Além do mapeamento físico, o que falta muito ainda é a compreensão ecológica e biológica dessas regiões. Muitos pesquisadores acreditam que novas formas de vida podem estar à espera de serem descobertas em ambientes inóspitos. E isso pode incluir organismos que vivam em simbiose com elementos químicos ou em locais como fontes hidrotermais. Criaturas abissais. Agora vamos falar das criaturas misteriosas. Vocês já ouviram falar dos gigantes das profundezas? Estamos falando de seres como o calamar colossal, um molusco que pode atingir até 14 metros de comprimento, mas que raramente é visto. Ele é um parente próximo da lula gigante, mas tem uma estrutura física ainda mais robusta e espessa. Fora isso, existem os peixes que parecem saídos de filmes de ficção científica, como o famoso peixe pescador, aquele que tem uma luzinha no topo da cabeça para atrair presas. E tem muito mais. Descobertas recentes mostram criaturas tão bizarras que nem parecem de verdade, com corpos transparentes, bioluminescência e formas estranhas que desafiam a lógica. Como essas espécies sobrevivem a pressões esmagadoras e a total falta de luz? A ciência ainda está tentando descobrir. Ainda há muito mistério em torno desses animais. Eles habitam regiões tão profundas que raramente são vistos vivos, e a maioria dos espécimes analisados foram encontrados mortos, arrastados por redes de pesca. Muitos deles possuem adaptações evolutivas impressionantes, como olhos enormes para captar a mínima quantidade de luz ou corpos moles que suportam a pressão extrema. Sons misteriosos. O fundo do mar não só esconde criaturas estranhas, mas também sons inexplicáveis. Um dos mais famosos é o bloop, um som captado em 1997, tão potente que foi ouvido por hidrofones a milhares de quilômetros de distância. Na época, cientistas acreditavam que poderia ser o som de uma criatura gigante. No entanto, até hoje, ninguém sabe exatamente o que gerou esse ruído. Outros sons, como o Julia e o Whistle, também foram registrados, e apesar das teorias, continuam sem explicações conclusivas. Será que são animais desconhecidos? Fenômenos naturais? Ou algo que a gente ainda nem imagina? Todos esses sons foram captados pela NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. E a teoria mais aceita é que esses sons tenham sido causados pelo deslocamento de grandes pedaços de icebergs e movimentos de placas tectônicas. Porém, não há uma explicação definitiva. O oceano, com sua imensa extensão e profundidade, cria um ambiente perfeito para fenômenos acústicos que desafiam a nossa tecnologia. Cidades submersas e civilizações perdidas. E os mistérios não param por aí. Uma das teorias que mais fascina as pessoas é a de que civilizações antigas podem estar escondidas sob o oceano. Vocês já ouviram falar da Atlântida, né? Uma ilha lendária supostamente engolida pelo mar?
Embora não haja provas concretas da existência dessa cidade, arqueólogos submarinos já encontraram estruturas surpreendentes debaixo d'água, como a misteriosa estrutura de Yonaguni, no Japão, que alguns acreditam ser parte de uma antiga cidade submersa. Outras regiões, como o mar Mediterrâneo, guardam ruínas de cidades que foram tragadas pelas águas com o passar dos séculos. Será que mais descobertas do tipo estão esperando para serem reveladas? A ideia de civilizações submersas fascina a humanidade há séculos. E embora a Atlântida seja amplamente considerada um mito, várias estruturas submersas reais têm sido descobertas ao longo dos anos. Um exemplo notável é a estrutura de Yonaguni, no Japão. Encontrada no fundo do mar, essa formação tem formas que lembram construções humanas, com escadas e plataformas que poderiam ser obra de uma civilização antiga. No entanto, os cientistas ainda discutem se a estrutura é realmente artificial ou uma formação natural moldada pela erosão. Outro exemplo são as ruínas de Pavlopetri, na Grécia, uma cidade submersa datada de cerca de 5.000 anos atrás, considerada a cidade submersa mais antiga já descoberta. E existem muitas outras histórias de vilas e cidades que foram submersas devido a eventos naturais, como tsunamis ou o aumento do nível do mar ao longo dos milênios. Quem sabe o que mais ainda está enterrado debaixo dos oceanos, esperando para ser redescoberto. Recursos e vida desconhecida. Outro grande mistério do fundo do mar está nos seus recursos naturais. Sabia que podem existir depósitos de minerais e fontes de energia que nem imaginamos? As fontes hidrotermais, por exemplo, são rachaduras no fundo do oceano que liberam calor e substâncias químicas, criando verdadeiros oásis de vida em áreas que de outra forma seriam completamente inabitáveis. Esses ecossistemas extremos são habitados por criaturas que dependem de processos químicos e não da luz solar para sobreviver. A exploração dessas áreas pode revolucionar a ciência, mas o acesso é tão difícil que ainda estamos só arranhando a superfície. Nessas condições extremas, em lugares onde não há luz solar, ecossistemas inteiros prosperam. A vida aqui é sustentada não pela fotossíntese, como na superfície, mas pela quimiossíntese, onde bactérias convertem os compostos químicos da água em energia. Essas áreas são de grande interesse científico, pois os organismos que habitam esses ambientes extremos podem fornecer pistas para formas de vida em outros planetas, como as luas geladas de Júpiter e Saturno. Além disso, muitos minerais e metais raros são encontrados ao redor dessas fontes, incluindo metais que podem ser utilizados em tecnologia avançada. O que ainda pode ser descoberto? A verdade é que o oceano guarda um potencial gigantesco para novas descobertas. Cada expedição traz à tona novas espécies, fenômenos e possibilidades. Será que ainda existe uma criatura gigante esperando para ser descoberta, como uma espécie de megalodonte escondido nas profundezas? E que tipos de substâncias, minerais ou até formas de vida podem estar lá, prontas para transformar a tecnologia e a medicina? O futuro das explorações oceânicas é promissor. Com o avanço da tecnologia, novas expedições podem trazer descobertas incríveis. Um exemplo é o uso de submarinos robóticos e drones subaquáticos que podem permanecer por longos períodos no fundo do oceano, coletando dados que seriam impossíveis de obter de outra forma. Isso pode levar à descoberta de novas espécies, formações geológicas desconhecidas e talvez até novos recursos que possam revolucionar a maneira como produzimos energia ou materiais. E para fechar, os cientistas continuam a explorar os ecossistemas extremos, como os lagos de salmoura no fundo do oceano, que são regiões supersalinas e tóxicas para a maioria das formas de vida conhecidas. Esses lagos podem conter organismos adaptados a condições que antes achávamos impossíveis, abrindo novas portas para o entendimento de como a vida pode se adaptar a ambientes extremos. Então, pessoal, o fundo do mar é, sem dúvida, uma das últimas grandes fronteiras da humanidade. A gente sabe que ainda há muito a ser explorado e quem sabe num futuro próximo possamos desvendar alguns desses mistérios que hoje parecem impossíveis. Mas até lá, ficamos com a imaginação e a ciência que continua avançando a cada dia. E aí, o que vocês acham que pode estar escondido nas profundezas? Qual desses mistérios vocês já conheciam? Deixem suas teorias nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E que os mistérios do oceano continuem nos inspirando. Até a próxima, galera!